Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 6 elevado a x igual a 36. Primeira coisa que a gente tem é colocar na base. Quem que a gente tem que colocar na base? É sempre o maior número tentando chegar no menor. Ou seja, nós vamos sair do 36 e tentar fazer aparecer um 6. Como? A gente pode fatorar esse 36. Então, nós vamos ter aqui, ó, 36 e eu quero tentar fatorar ele em 6. Por que 6? Porque do outro lado já apareceu esse 6. Então, vamos lá. 36 dividido por 6 vai dar 6. Pronto. Agora, eu vou tentar de novo dividir por 6. Então, 6 dividido por 6 é 1. Então, repara que a gente conseguiu chegar no 1. Chegou no 1, a conta para. E agora, eu vou fazer 6 vezes 6 é a mesma coisa de 6 ao quadrado. Lembra? Ele repete aqui 2 vezes, por isso que esse 2zinho vem aqui para cima. E aí, você vai lá reescrever. Você vai ter 6 elevado a x igual a 6 ao quadrado. Os dois agora estão com a mesma base, ou seja, tem 6 aqui embaixo, ó, e tem 6 aqui embaixo também. Então, é como se você cortasse esses dois, e esses valores dali de cima caem. De um lado cai o x e do outro cai o 2. E aí, você descobre que o x é igual a 2. E aí, essas outras você vai fazendo nesse mesmo estilo, sempre tentando chegar numa mesma base. Lá nessa letra F que você falou, nós vamos ter o seguinte. Vou apagar tudo aqui. Lá na letra F, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a raiz quadrada de meio elevado a x é igual a 1 sobre 128. Nós temos que tentar fazer os dois chegarem a uma mesma base. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, é tentar colocar os dois sobre uma mesma base. Que base seria essa? Repara que de um lado a gente tem 1 sobre 128 e do outro lado a gente tem 1 sobre 2. Então, o menor valor seria esse 1 sobre 2. Mas primeiro vamos lidar com essa raiz. Uma raiz quadrada, ela nada mais é do que um expoente em forma de fração, lembra? Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter esse meio elevado a x, e eu vou pegar essa minha raiz e colocar ela em forma de fração. Se você lembrar aqui, a gente trabalha como se fosse o solzinho, lembra? A gente vai ter aqui o solzinho. E nós vamos ter a nossa raiz. Vamos ter aqui, ó, meio na raiz. E aí, o que nós temos que fazer aqui é o quê? Tirar essa raiz. Então, isso aqui vai ser igual, conserva a base, que é esse meio. E agora, nós vamos olhar para os nossos expoentes. Quem são os expoentes? Dentro, né? É quem estava na sombra, lembra? É o x, ele vai agora para o sol. Então, o x dividido, ó, ele foi pegar o sol. Quem é que está do lado de fora? Quem é que já estava pegando o sol? É o 2. Nós temos um 2 aqui do lado de fora, por isso que é raiz quadrada. Se ele estava no sol, agora ele vem para sombra. Então, a gente consegue reescrever tudo isso daqui, desta forma aqui. Então, só vou colocar bem aqui x sobre 2. Igual 1 sobre 128. E agora, a gente tem que fazer aparecer essa base aí. Como que nós vamos fazer essa base aparecer? Uma forma que nós temos de resolver é subindo esses números. Como é que a gente sobe esses números? Nós vamos ter aqui que 1 sobre o 2. Lembra? Se o 2 está positivo embaixo, eu consigo subir ele. Ele sobe como negativo. Então, aqui nós vamos ter um 2 elevado a menos 1. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos reescrever aquele 2 ali, fazendo aparecer aquele cara. Então, 2 elevado a menos 1, tudo isso elevado àquele x sobre 2, porque a gente não mexeu nele. Mesmo processo, nós vamos fazer para esse cara. Eu vou ter 1
sobre 128. Se ele está positivo embaixo, ele consegue subir de forma negativa. Então, isso daqui vai virar 128 elevado a menos 1. Então, vou reescrever ele bem aqui do lado. 128 elevado a menos 1. Então, repara que a gente descobriu a nossa base. A nossa base é o 2. Então, nós temos que pegar o 128 e transformar numa base 2. Então, vamos começar a fatorar. 128 dividido por 2 é 64. Dividido por 2 é 32. Dividido por 2 é 16. Dividido por 2 é 8. Dividido por 2 é 4. Dividido por 2 é 2, dividido por 2 é 1. Então, nós conseguimos chegar nessa base 1. Fechei aqui sem querer. Então, nós conseguimos chegar nessa base 1. Então, agora a gente tem que ver quantas vezes nós usamos os 2. Então, nós usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a 7. Então, vamos reescrever esse cara aqui. Aqui, desse lado, lembra? Esses dois expoentes aqui, eles se multiplicam. Então, você vai ter 2 elevado a menos x sobre 2 igual 128. Nós vamos reescrever como 2 elevado a 7. Tem um sinal de menos aqui, ó. Esse sinal de menos já passa automaticamente para esse 7. Encontramos as mesmas bases. 2 desse lado, 2 desse lado. Nós cortamos. Quem é que cai? Vai cair menos x sobre 2 igual a menos 7. Todo mundo negativo, todo mundo vira positivo. Então, vou ter x sobre 2 igual a 7. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, meu x ele vai ser igual a 2 vezes o 7. Então, meu x é igual a 14, tá? Essa daqui é uma forma de desenvolver.